Olá, internauta, seja bem-vindo ao Esporte.com. Desta segunda-feira, estamos ao vivo no Facebook para falar de quê, Josias? Da rodada e também da movimentação que aconteceu aí nesta segunda-feira. Temos algumas cabeças rolando, ou melhor, uma cabeça rolando aí no Cruzeiro. Na verdade, né? foram 5 cabeças, né? Exatamente. Se for contar a comissão técnica inteira, 5 cabeças. Mas a notícia que a gente deu agora com exclusividade foi qual? Mano Menezes, né? Voltando ao Cruzeiro após 7 meses. 7 meses fora, Mano está de volta para assumir o Cruzeiro, que está na situação delicada, né, cara? Uma situação difícil, né? 19º colocado, 15 pontos ganhos. O sinal de alerta já foi ligado há muito tempo. O Cruzeiro perdeu em casa para Vitória. Aliás, Vitória não, porque foi um empate, mas foi quase uma derrota, né? Vitória, Atlético Paranaense, Sport. Paulo Bento não resistiu e foi demitido na tarde desta segunda-feira, por volta ali do meio-dia. A gente estava almoçando, né, com a notícia, né, Josias? E aí, Paulo Bento foi demitido. Eu convido vocês a participarem conosco. Basta só comentar aí que a gente vai ver aqui e responder a sua pergunta. E também, mais depois do meio do programa, vamos falar de quê, Josias? Do Atlético também, que venceu, né, conquistou uma vitória importante lá no Allianz Parque. Que venceu o líder poderoso Palmeiras, né? E lembrando que o Palmeiras até então era invicto em casa, era o líder invicto e não tinha perdido em casa no Campeonato Brasileiro. E foi uma boa vitória do Galo, porque o time... Lembrando que o Palmeiras tinha tomado apenas 3 gols, na verdade, lá no Allianz Parque. E já tomou um para o Leandro Donizete, o que significou a derrota para o Galo. Vamos falar primeiro do Cruzeiro. O Cruzeiro hoje está com um dia muito movimentado. Nesta manhã, como eu falei, Paulo Bento não resistiu à pressão e saiu do clube. É uma decisão que parece que foi unilateral. O Paulo Bento queria continuar à frente do clube, mas o presidente Giovanni Pinho Tavares não concordou e achou que o trabalho do português foi abaixo do que ele podia ter sido, né, Josias? Exatamente. Ficou aquela insatisfação pelas críticas da torcida, que pipocaram aí após mais uma derrota do Cruzeiro dentro de casa, o pior mandante do Campeonato Brasileiro, pior defesa também, acumulando números horrorosos e até pior do que o do América, inclusive, né? O América não tem números tão ruins como o do Cruzeiro. A sorte do Cruzeiro em questão de tabela é que o Cruzeiro tem 4 vitórias no campeonato. Se a gente for pegar, analisar a tabela, os times que estão acima do Cruzeiro também possuem uma situação parecida com a do Cruzeiro e até menos, né? Com 3 vitórias. Né? Então, o primeiro critério, né, de desempate, aí no caso, é o número de vitórias que o Cruzeiro tem, isso ainda para salvar. Então, não dava mais para continuar mesmo com o Paulo Bento. A gente fala que ele é um bom treinador, não tem como negar isso. O problema do Paulo Bento é que acredito que ele não entendeu muito bem a dinâmica do futebol brasileiro. E fora isso, ele mexia, na minha opinião, vou falar isso aqui na minha opinião, você pode ter discordado de mim, cabelo, mas na minha opinião, o Paulo Bento mexia muito mal na equipe e eu aposto com todas as pessoas que estiverem aí nos vendo que se o Alano estivesse no Cruzeiro, ainda com certeza tinha colocado o Alano para jogar ontem. Você está apostando porque você sabe que não dá para apostar isso. Né? Você é muito exatamente. esperto, né, Não. Josias? Mas aqui já tem algumas perguntas, Josias. O Geraldo Renan Rezende Diniz, o nome dele todo. O Mano chegou mesmo? Bom, em Belo Horizonte ainda não, né, Geraldo? A questão é que ele realmente já firmou um acordo com o Cruzeiro, parece que ele vai fechar por 2 anos. Foi uma negociação muito rápida, porque o Mano Menezes sabe que ele tem uma dívida com o clube, assim como... Porque deixou o time não vou falar na mão, porque foi no fim de temporada, mas a proposta do Shandong Luneng em novembro do ano passado mexeu um pouco com a cabeça dele mesmo e ele deixou o clube para tentar fazer a vida, né, Josias, lá no futebol chinês. Mas não deu certo, foram 21 jogos lá na Liga Chinesa, entre Liga Chinesa e Copa dos Campeões da AFC, e foram 21 jogos, 7 derrotas, 7 empates e 7 derrotas, sendo que no campeonato chinês foi um desastre total, apenas 2 vitórias, e largou o time na 14ª colocação do campeonato. Né, muito ruim essa passagem dele pela China, não conseguiu se adequar ali ao futebol chinês, que cada vez, não sei se as pessoas perceberam, mas essa última janela não teve tantas negociações assim, no futebol brasileiro. Foi um investimento muito pesado. Isso, e agora eles deram uma reduzida porque o que está acontecendo? Eles estão fechando acordos milionários com
treinadores e jogadores de futebol brasileiro, mas só que a multa rescisória é muito alta e eles estão vendo que não está dando um retorno totalmente positivo para eles. Então, Mano Menezes acabou saindo aí da equipe mesmo do Shandong Luneng, que estava muito mal no campeonato, continua mal no campeonato, por sinal, né? E agora está aí, surgiu essa oportunidade, ele que já vinha tendo seu nome especulado há muito tempo, inclusive teve seu nome gritado pela torcida do Cruzeiro ontem, nas últimas partidas também ele foi lembrado, e ficou aquela história, né? A torcida do Cruzeiro encara o Mano como salvador, mas preciso ter cuidado, preciso primeiro ele chegar aqui. O time não é ruim, né? A gente sabe que o time do Cruzeiro não é ruim, tem muito time pior do que o time do Cruzeiro, realmente. Agora ele tem que ajustar essa equipe e formar uma equipe, que nem ele fez no ano passado. O time do ano passado era muito pior do que ele vai ter nas mãos agora, o que ele vai receber. Então é trabalhar agora, como você bem disse, ele está assumindo porque realmente ele tem uma dívida, porque o que ele fez com o Cruzeiro, né, lógico, o dinheiro mexe com as pessoas, mas a gente lembra que uma semana antes, por exemplo, ele tinha falado que não deixaria, né, o futebol brasileiro, não deixaria o futebol brasileiro para assumir um clube chinês atraído pelo dinheiro. E acabou que aconteceu isso daí. Né? Pois o Cruzeiro tem uma situação muito complicada, né? Porque foi uma falta de planejamento total. Não existiu planejamento no Cruzeiro. Vou repetir isso várias e várias vezes. É um time que está contratando as suas melhores peças agora em julho, com foram 16, né? 16 rodadas já para trás. O Cruzeiro venceu, sei lá, foram 4 vitórias, você falou, né? 4 vitórias, tem 15 pontos, precisa de mais 30 pontos para não ser rebaixado. Eu não estou brincando não, são 30 pontos que o Cruzeiro precisa. 45 é o número mágico que todo mundo fala, né? A base de comparação aos outros campeonatos. Mas é claro que você pode safar com 40, 39, já teve time até se safando com 38. Mas não pode acontecer isso que aconteceu com o Cruzeiro. O que a diretoria do Cruzeiro fez esse ano foi piada. Agora, por que aconteceu, eu não sei. Pode muito bem ter acontecido uma segurada do próprio Gilvan de Pinho Tavares nas contratações no início do ano. Sim. E agora o Thiago Escuro e o Bruno Vicentim tiveram que trabalhar dobrado para tentar consertar a bobagem que aconteceu durante o Campeonato Mineiro. E a Copa da Primeira Liga também, né, José? O Cruzeiro teve 3 jogos e foram 3 jogos, o que valeu não valeu, né? Que foi contra o Atlético Paranaense. Isso foi até bem contra o Fluminense, mas não ganhou também, né? Não ganhou. E a questão do próprio Paulo Bento também, o que irritava a torcida era a teimosia dele com relação a alguns jogadores. Sim. Tinha alguns jogadores que não tinham condição de jogar, como você falou. Alano, Bruno Rodrigo, que está muito mal. Né? E ele mesmo bancou, Bruno. Até acho uma atitude honrada de um treinador de bancar o jogador que foi pior na partida. Mas, de qualquer forma, era um jogador que vinha muito mal e acumulou vários lances que prejudicaram bastante o Cruzeiro. E fora isso, Manuel no banco de reservas. Ninguém sabe qual que é a condição física do Manuel, mas se ele está no banco, quer dizer que ele pode jogar. Não é possível que ele nunca... O Robinho não jogou? O Robinho jogou, então o Manuel... Ele tá voando, então. Porque sem sacanagem, a canela do Robinho semana passada estava deste tamanho. Exatamente. Impressionante. Foi até surpreendente esse retorno dele aí para o time titular. O time titular não, né? Ele entrou no segundo tempo. Pois Josias, mas falando um pouquinho do jogo de ontem, só para a turma entender o processo que se deu para a demissão do Paulo Bento, eu considero, às vezes, que a diretoria agiu de cabeça quente. Por que eu estou falando isso? O time ontem teve volume de jogo, o time ontem teve posse de bola, o time ontem teve 29 chutes ao arco, ao gol. Só fez um. Isso, e um no finalzinho. O William e o Rafael Sobis erraram 2 gols inacreditáveis. E aí a gente tem que pensar também, poxa, será que é culpa do treinador? Na parte ofensiva eu acho que não, eu acho que não sei, talvez foi falta de sorte mesmo. Mas aí eu acho que Paulo Bento tem parcela de culpa no sistema defensivo. Sim, tem parcela. Porque aquele menino, como é que ele chama? O Everton... O que cortou pra dentro mesmo. O Everton faz uma jogada em que 4 jogadores do Cruzeiro simplesmente deixam ele passar. É o que eu você tem ali, se você não está em condição de tentar, sei lá, desarmá-lo, apesar de ser na diagonal, você tem que fazer falta. O jogo estava 1-0 ali. É isso que eu bato na tecla, porque o que aconteceu ontem foi isso, realmente. O Cruzeiro teve muito volume de jogo, várias oportunidades.
tomou o primeiro gol. Tudo bem, estava no final do primeiro tempo, ou melhor, estava ali próximo ao final do primeiro tempo, tinha uma chance de recuperação, né? A própria torcida entendeu, não tivemos muitas vaias no Mineirão na hora que o juiz apitou o final do primeiro tempo, mas aí o segundo gol que o Cruzeiro tomou realmente foi um vacilo total, ninguém para marcar, tá faltando também empenho ali, tinha que parar a jogada, não podia permitir aquela penetração e depois o Rogério finalizando, ele que foi o grande nome da partida ontem, então faltou também essa pegada. Exatamente. Faltou realmente o jogador ir para cima, fazer a falta, parar e evitar o pior, porque o Cruzeiro estava atacando, estava em cima, a torcida também compreendia, mas a partir do segundo gol, aí destabilizou completamente. O Adailson Alves pergunta se o Léo terá com o Mano mais chances na defesa. Ô Adailson, depende. Ontem ele entregou 2 gols, assim, na minha opinião. A bola passou, o primeiro gol foi uma pintura do Diego Souza. Aquele passe foi espetacular. Mas foi nas costas do Léo. Exatamente. Nesse gol que eu falei que foi uma falha coletiva, no segundo gol do Rogério, ele foi o último homem que não fez falta no Everton. Isso. Então pra que também? Bruno Viana também faria isso. Exatamente. O Fabrício Bruno também faria isso. O que o Léo fez também para ter essa... Eu acho que o que o Mano vai fazer também, voltar sabe? imediato o Manuel. Né? Porque agora, quem vai ser o parceiro do Manuel é que vai ser a grande questão. Grande Manel. O Manuel Pode ser até o Léo. Eu acredito que o Léo pode possa ser, continuar. contra o Santos pode Mas ser qualquer eu acredito também que o Mano vai ter uma opção muito boa do Denilson. E o que faltou pro Cruzeiro foi o que a gente comentou aqui, foi fazer a falta. Os volantes do Cruzeiro assistiram também a passagem e o que a gente comenta também dos laterais do Cruzeiro que não estão marcando. Né? O Edmar é um bom jogador para voltar, para recompor. Mas o Lucas também, vou contar para você uma coisa, a marcação dele deixa muito a desejar, né? É quase nula. Não vamos nem falar do último Então, gol o que de novo, acontece? né? Se o time não dá espaço, tá faltando cobertura do volante e os zagueiros também não estão conseguindo mais acompanhar. Então, foi um vacilo coletivo e que o Mano vai ter que trabalhar justamente isso, porque o ataque eu vejo com muita qualidade. Temos ali a Arrascaeta, tem ali Ábila, Sobis, o William. Não é possível que todo mundo desaprendeu a jogar a bola, muito pelo contrário. O que está faltando é finalização, é chutar mesmo e fazer o gol. E a sorte E a sorte também, a sorte, está né? comentando. A sorte... Não, eu ia brincar que a sorte do Cruzeiro é que nem todo mundo tem uma grana no gol, né? Porque aquela defesa que ele faz chutar o Rafael Sobis é um negócio espetacular também. Realmente. Aliás, isso também a gente tem que parar de também tirar o mérito do adversário. Foi, o Sport ontem bem. fez a melhor partida que eu vi deles na temporada. E não foram poucas partidas não, viu? O Thiago Henrique pergunta quando o Mano chega. Ô Thiago, beleza, cara? Então, ele tá passeando, né? Tá curtindo há uma negociação da diretoria do Cruzeiro para que ele chegue, antecipe, para que ele já esteja no banco de reservas contra o Santos no próximo fim de semana, né, Josias? Tem essa informação. Agora, a gente não Depende, sabe, né? Do que vai ser acabou acordado. A notícia acabou de acontecer. Isso, depende do que vai ser acordado e como que ele vai aceitar isso, se ele vai vir mesmo e tal, para essa partida contra o Santos. Seria importante já, né? Para mostrar... Não, sem dúvida. Para mostrar que o Cruzeiro agiu rápido e está querendo buscar a recuperação o mais rápido possível no Brasileiro. Porque a gente lembra que naquele meio ali, naquela eliminação no Campeonato Mineiro, demissão do David, o Cruzeiro ficou 15 dias sem treinador, né? Ficou só com o Delamore. E foi um erro. E foi um grandioso erro, porque o Paulo Bento pegou o time já no começo do Brasileiro, E sem treinar. Sem treinar, sem conhecer nem nada, e aí deu no que deu, como a gente bem disse aqui, erro de planejamento. Erro de planejamento. Erro de planejamento total. total. Erro de planejamento de contratação, ou melhor, começa lá na aposta com o David, que foi uma coisa que a diretoria acreditava que poderia dar certo. E a gente viu que não deu, apesar dos números do David serem até razoáveis, né? Mas eliminação no Campeonato Mineiro não dá, né? Não dá. Pelo que o Cruzeiro teve, não dava. Não dava para justificar a continuação dele. E depois veio aí esse período, essa janela aí sem treinador, para depois chegar o Paulo Bento e aí não ter tempo para fazer nada. E ele, que é um cara que veio do futebol, que é totalmente diferente daqui, ele mesmo batendo o pé que queria ficar e tal, mas
realmente o futebol brasileiro é isso aí que a gente está vendo. Depende de resultado. Mas os resultados dele não aceitam. Não aceitam. Os resultados Não de aceitam. Cruzeiro não aceitam 4 vitórias num turno de Brasileirão. Não aceita. Não mesmo. aceita. Não aceita a Ponto. 19ª E ninguém, tá? posição E não é só brasileiro. Cruzeiro, não. É Corinthians, É, é qualquer Flamengo. um, qualquer um. Vasco. Não, Vasco da Gama aceita. Quem mais? Todos os Ó, outros todos os grandes outros aí, tá bom? Não, e o pior é que as pessoas ficam comentando, falando que o futebol europeu é diferente, mas também não é não. Pergunta A lá gente pro vê. Filipão no Chelsea, A como é gente que vê foi? como é que foi na Inglaterra também. O Van Gaal foi campeão da Copa da Inglaterra, no outro dia tinha sido demitido. O Mourinho também. Foi no Real demitido Madrid o Mourinho, também. é assim. É assim que é a futebol vida. é assim. O Enio Tarcísio Cardoso Josias pergunta: com a confirmação de Mano como treinador, os jogadores terão menos pressão para trabalhar? Não. Por Vão que ter que eu acho muita, que né? não? Porque eles precisam ganhar. O Cruzeiro precisa ganhar. 15 pontos não é nada. O Cruzeiro precisa fazer 30, como eu já falei anteriormente. Não é isso, Josias? Isso, tem que. A pressão vai ser a mesma. O que vai mudar é o comando técnico do Cruzeiro mesmo. Porque a torcida vai continuar cobrando, todo mundo vai ficar em cima. Pode dar um novo ânimo, né? É isso que a gente espera. Aquela chacoalhada que a Isso, a galera chacoalhada gosta, que né? sempre fala. Que até o William, né, inclusive, que foi muito bem com o Mano Menezes, ele pode voltar a regular aí, porque é um jogador que o Mano tem muita confiança em cima dele. E o Mano já conhece boa parte dos jogadores que estão no Cruzeiro ainda, né? Então ele pode... Mas isso é bom ou é ruim? Isso Depende, é bom, né? isso é bom. Isso Isso pode é ser bom? É bom. Mas Né? qual o William que ele vai encontrar na Pois Toca é, da Raposa? o que falta- O William que jogou com ele ou o William que nunca jogou com ele? O Ariel Cabral que tá preguiçoso em campo ou o Ariel Cabral que jogou bola com ele? Exatamente. Tudo depende. Tudo depende. Agora, o que muita gente fala, que a gente comentou aqui também, é aquela questão de faltar empenho. É nítido quando um time joga pelo treinador e quando não joga, né? Porque com o Mano, aquela recuperação do Cruzeiro foi fantástica, o Cruzeiro acabou o Brasileiro em 8º. É uma situação muito ruim também, que foi o ano passado. Mas a situação esse ano tá pior. Tá muito pior. O Mano vai pegar uma bomba aí também. Vai pegar uma bomba, Vai pegar com uma bomba certeza. e com muito pouco tempo, né, para recuperar, e vão ser várias missões que ele A tem gente pela vai frente. ter que aguardar um pouquinho, Vai como ter que diria Adilson aguardar. Batista, vamos ter que aguardar para ver qual que é a situação em que o elenco vai receber o Mano Menezes. Isso, Eu viu? espero que seja bem. Tem pergunta aqui, o Enio também pergunta se as partidas do Brasileirão vão parar nas Olimpíadas. Não vão parar. Não vão. Serão 3 jogos durante os Jogos Olímpicos. Não vão parar, Jogos, Mineirão. Jogos Olímpicos, né? Isso. Não vão parar, o Mineirão tá fechado, inclusive. O Cruzeiro Isso. vai mandar seus jogos no Independência, né? Contra Internacional e... O Internacional, a Acho que é só sequência é Inter, né? Santos, Inter e Corinthians. Corinthians vai ser fora, né? Corinthians é fora. É fora. Vai ser lá, provavelmente, no Pacaembu, já que também a Arena Provavelmente Corinthians... fora também da Arena A Corinthians. Arena Corinthians estará também entregue ao Comitê Olímpico. Então, a coisa tá feia, porque nem o Mineirão Olha a Cruzeiro sequência, né? vai ter. Santos, Inter e Corinthians. Mas essa sequência aí nem me preocupa agora, me preocupa Pois é. depois, lá na frente. Exatamente. Ter que fechar para não cair contra esses 3. Já tem- parou pra pensar nisso? Tem justamente essa sequência muito ruim. Mas, ó, a diferença do Cruzeiro, 3 pontos, 4. Então, ainda dá para tirar em 2, 3 rodadas. Mas aí depende também de quem está acima do Cruzeiro na tabela. Exatamente. A Maria José pergunta quem vai dirigir o Cruzeiro contra o Santos. A diretoria do Cruzeiro, Maria, anunciou espera nem que interino. seja humano. É. Por que eu tô falando isso? O Cruzeiro nem falou em De interino. interino. Não houve nem essa discussão nos bastidores da Toca da Raposa, Lembrando né, que o Jesus? Delamore nem está no Cruzeiro mais. O Delamore que poderia ser, não É. será mais porque ele deu um vazare saiu. antes, né? Isso, ele saiu do clube. Deixa eu ver mais perguntas. O Enio fala que Lucas não dá. Mas o que a Mike gente- também dá? Não sei também se dá, Não né? dá. Os laterais do Cruzeiro não estão muito bem, né? Não estão regulando esse ano. A Luísa Rodrigues ironiza aqui, que fala que era uma pena, porque ela queria que o Paulo Bento continuasse. Então, a questão o Fábio tá me perguntando aqui do Dedé. Cara, o Dedé é uma situação que eu falei aqui no último programa, eu vou repetir. O Dedé voltou a treinar. Está treinando, está correndo, está aprimorando a parte física para poder trabalhar com bola. com bola, com os outros companheiros. Ele deve voltar o mais rápido possível. Inclusive, ele postou nas redes sociais nos últimos dias falando que a paixão dele é o Cruzeiro e que ele quer voltar para ajudar a tirar o time nessa situação.
Agora, tem que ter calma também, tem que ter paciência com o atleta também, já que ele é um atleta que a gente já sabe, além de ser apaixonado pelo Cruzeiro, ele tem um problema de lesão que é muito séria. Então, tomar cuidado com isso para ele voltar 100% e poder trabalhar da melhor forma possível e ajudar. Isso. O Gelson Santos fala aqui que é o Luxemburgo no Cruzeiro. Luxemburgo Os atleticanos estão engraçadinhos, né, o Luxemburgo tá aí, sem clube, né? Foi até especulado no América aí, né? Quando o América demitiu o Sérgio Vieira, terminando o reinado português, essa curta passagem dos dois treinadores portugueses em Minas Gerais, Sérgio Vieira e Paulo Bento, dando linha aí, né? Um em cada semana. Passou uma semana. Mas a situação do nosso glorioso Vanderlei Luxemburgo, nosso glorioso amigo Vanderlei Luxemburgo, né, Josias? Não tem como, né? Ele estava na segunda divisão. Até porque ele já treinou ano passado. Não, os tradutores dele também... Boicotaram ele. Não teve muito bem, né? Na China, não teve. Né? Foi uma passagem para esquecer. O Rogério de Mello manda a gente dar um salve para ele. Um salve, Rogério. Salve, Rogério de Mello. Engraçado, ele falou de Mello aqui, o Túlio de Mello, que entrou ontem no jogo, ele estudou comigo no colégio, a gente fez parte do mesmo time. Só que ele virou profissa e eu virei jornalista. Debatedor de futebol. Exatamente. Não deixou de acompanhar futebol. Não deixei. Exatamente. O Albert Rodrigo fala que o Cruzeiro está sem marcação e finalização, ele está acertando. Pois é, mas o futebol, o Albert, ele é feito de equilíbrio, né? Você tem que defender bem para você atacar bem. Quando você não ataca bem, você deixa a sua defesa bem exposta também. Foi o que aconteceu ontem, pegou a defesa exposta. Foi até engraçado, né? Que ontem o Cruzeiro teve um esquema que era 5-5, era todo mundo ali pra frente, seja o que Deus quiser, e não deu nada certo, né? As mexidas foram muito mal feitas, vou continuar batendo na tecla aqui. Saiu o Ábila, entrou o Rafinha. Depois ele teve que mexer para colocar o Douglas Coutinho em campo, para colocar um homem de referência no ataque. E aí já tinha degringolado tudo no Cruzeiro, né? Não dava certo mais. E aí o Willian fez o gol, mas ninguém nem lembra do gol do Willian também, o que aconteceu lá. E tem um detalhe do gol do Willian, que a gente não tem direitos de transmissão, por isso a gente não pode passar aqui, viu, internauta? Claro, a Globo pega tudo para ela. Enfim. Se a gente analisar o gol, é uma jogada da direita, da Arrascaeta, cruzou, para quem furar, Douglas Coutinho. Douglas Coutinho passou, não pega a bola. E sobrou. Aí passou e sobrou pro Willian, cara. E o Willian pequenininho foi lá de peixinho, fez o gol. Era um gol que... É que nem aquele gol que o Brasil fez na Alemanha. Então, ninguém lembra também. Ninguém lembra. Foi o Oscar, né? É o Oscar que fez o gol. A gente lembra quem fez o gol, mas assim... Foi um chute lá, acho que ele pegou da direita para a esquerda ali, chutou na saída do Neuer. Mas ninguém nem vai lembrar, só vai lembrar do 7-1 mesmo e pronto, acabou. O pessoal de Nova Serrana tá mandando um abraço, tem duas pessoas de Nova Serrana ao mesmo tempo. Olá, Gelson, obrigado pela audiência. E o Adailson também de Nova Serrana, obrigado. Daqui a pouco eu vou lá comprar um tênis, tô brincando, gente. Foi lá cobrir o eu esqueci o meu tênis lá em Lavras Novas, vou ter que comprar um tênis mesmo. Vamos lá, vamos falar sério. Tinha pergunta, gente, já tinha aqui, ó. As participações estão... porque o pessoal vai escrevendo. O Everton acha que tem que colocar o Manuel na zaga e tirar o Bruno Viana, mas ele fez meio isso ontem, né? Metade ele fez, né? Praticamente. Cadê o Bruno Nazário que não joga? Everton. São vários jogadores do Cruzeiro que não jogam. Everton, tem um problema com relação ao Bruno Nazário, que eu acho, opinião minha, tá? Que é você forçar uma situação que não precisa. O Bruno devia ter sido testado no Campeonato Mineiro. Isso. Agora é colocar os medalhões lá para jogar a bola para ver se resolve. E ele entrando no decorrer das partidas quando for Exatamente. Não tem, na minha opinião, não tem muito o que brincar agora não. O negócio é jogar, pegar os caras que ganham 500 conto lá para jogar futebol. Por isso que eu acho que o Mano vai chegar numa situação que ele vai colocar esses caras para jogar mesmo, porque não tem muito o que fazer também não, né? Eu acho que o que o Mano vai trabalhar ali muito é a questão emocional do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro toma gol e aí vira o Deus nos acuda e mesmo atacando não consegue fazer o gol, vai lá e toma outro. Aconteceu isso contra o Atlético Paranaense. Foi a mesma história do jogo ontem, né? O jogo contra o Sport. Porque o Cruzeiro tomou o gol e aí estava indo bem até tomar o gol. Quando tomou o gol, aí acabou mesmo. Foi lá embaixo o emocional do Cruzeiro, não conseguiu a reabilitação e ficou muito difícil ontem. A Bruna fala que o time do Cruzeiro
tem só falta um técnico que ajuste tudo e um pouco de sorte também. Então falta tudo, né, Bruno? Alguém aqui, acho que foi o Thiago Henrique, que falou que o... Ah, foi ele mesmo. Mas acho que o plantel que o Mano Menezes terá em mãos será melhor. É melhor. Melhor. Fato, o que é injusto com o Paulo Bento. Esse é o detalhe. Sim, o Paulo Bento, quando pegou o time lá atrás, de 2 meses contra o Figueirense, não tinha Rafael Sobis, não tinha Ábila, não tinha nem Léo, nem Manuel, nem Dedé, não tinha ninguém. Então é difícil, viu? Eu acho que a esperança do Cruzeiro, da torcida do Cruzeiro com relação ao próprio Mano Menezes, é que eles acham que o Mano Menezes vai fazer Ariel Cabral e Willian jogar bola também, né? Porque é o que tá faltando ali para regular. Ariel Cabral que jogou muito ano passado, sob a batuta do Mano Menezes. Ele e o Willian. Né? O Willian, a gente lembra das performances do Willian, lembrando aqueles bons tempos do Willian de 2013 e 2014. E aí, né, quando virou o ano e assumiu o David, aí já foi o Willian para esquecer. Não tenha dúvida disso. Não tenho dúvida, realmente. Foi muito mal. Foi marcar um gol contra o Campinense na Copa do Brasil. Foi impressionante. E demorou muito, teve lesionado. E fora o Ariel Cabral, jogando muito relaxadamente no Cruzeiro. Exatamente. Não estava dando nenhuma raça mesmo no clube. Uma pergunta que ninguém fez aqui, viu, senhores internautas, foi qual que é a diferença do trabalho do Paulo Bento pro do Mano, né? O Mano, primeiro, ele vai tentar ajustar a defesa, o que precisa, para depois mexer na casinha lá na frente. Eu acho que o Paulo Bento fez o contrário, né? Ele tentou ajustar primeiro o meio-campo, foi um pouquinho para frente e deixou a defesa um pouco mais exposta, né? Eu acho que, na verdade, a maioria dos treinadores fariam isso. Mas o Cruzeiro realmente tem um elenco de qualidade. O elenco do Cruzeiro não é horroroso, igual muita gente acha. E realmente o azar tá assim, tá demais. A bola não entra de jeito nenhum. Para exemplificar esse azar que o Cruzeiro tem, contra o Vitória na Copa do Brasil no meio da semana passada, teve um lance em que o Ábila praticamente arranca a trave do lugar. E aí o Rafinha, no rebote, manda a bola onde, Josias? Na trave, no travessão. Isso. Então é impressionante mesmo, tá muito difícil. Mas o Mano, lembrando o ano passado, o Mano começou a ajustar, foi a defesa do Cruzeiro também, quando ele assumiu o comando. Exatamente. Então ajusta a casinha para depois... vai ser a mesma dinâmica de trabalho, novamente, do Mano, aí, com peças melhores, como a gente está citando. O Verdão é ainda o primeiro da lista, concordo, Tereza tá lá na ponta. O Renato Antunes pergunta se o Mano transmite confiança para a torcida, virando as costas quando mais precisa, não entendi. Depende, Renato, porque como eu falei, a gente sabe de valores. Mas eu nunca vi, por exemplo, 1 milhão na minha frente. Muitos valores, né? Então, inclusive muito difícil. Sem impostos, né? Pois é, não dá pra gente julgar alguém que faz isso. O que acho que deixou a torcida do Cruzeiro bolada foi a questão que ele falou antes, né? Ele falou uma semana antes que não sairia por futebol não vou falar de subúrbio, porque eu respeito quem é do subúrbio, lógico. Mas com relação ao futebol periférico mesmo, futebol de outros mercados. Essas coisas, então... que está em evolução ainda, muito graças aos brasileiros que estão lá. Agora, que ele tem um respaldo da torcida, tem, porque a torcida está gritando o nome dele toda vez no estádio. Então a torcida, mesmo chateada com o que aconteceu, sabe, porque o cara fica balançado mesmo. Ele mesmo deu uma declaração, quando ele voltou para o Brasil, que a parte financeira dele foi completamente solucionada aí com essa transferência dele para a China. Então ele volta com muito dinheiro e agora tranquilo. Então a gente deduz que ele vai ficar mais tranquilo agora e, lógico, a experiência que ele teve, como não foi muito boa, ele ficará mais tranquilo aí para fazer o seu trabalho. Quem sabe dando continuidade na próxima temporada e não saindo do Cruzeiro como ele fez no final do ano passado. A Bruna pergunta se o Mano chegar, vai ser para o resto do campeonato como no ano anterior ou para uma sequência de trabalho? Bom, Bruno, a gente não sabe de mais nada, porque o Paulo Bento tinha um contrato de 2 anos. E o Cruzeiro, inclusive, essa informação é importante, vai pagar integralmente os salários do Paulo Bento até o fim do ano, para depois tentar fazer uma nova negociação para ver se o Paulo Bento libera a caixinha. É difícil, né? É difícil. Eu não liberaria. Isso. Foram atrás de mim lá, enfim. Em Portugal, né? Agora tem que arcar com as consequências. Que também um contrato de 2 anos é acreditar muito
que o treinador estrangeiro daria certo aqui no Cruzeiro. Foi um voto de confiança enorme que a diretoria deu e tentou segurar até onde foi possível. A gente fala que o time apresentou algumas virtudes realmente, principalmente questão ali do meio campo. O Henrique cresceu muito com o Paulo Bento, tem que destacar isso, mas realmente futebol é resultado e não dá para ficar esperando muito, porque o Cruzeiro é o 19º colocado do campeonato. E já está virando turno, e se continuar assim, só falando depois das partidas que o time foi bem, que tem esperança, não tem. O negócio é fazer gol e buscar o resultado, porque a torcida não ia perdoar. Claro. O Gilvan, né, a torcida estava cobrando aí a presença do presidente, a gente viu que, pelo menos agora, o doutor Gilvan apareceu e promoveu essa reunião com o Paulo Bento e tomou essa decisão. Josias, muitas perguntas aqui sobre a defesa do Cruzeiro, mas eu vou responder uma pergunta do Yarley antes que ele brigue comigo. Yarley, aqui. grande Yarley. Yarley é craque. Yarley é Eu craque. saí do enquadro, vou ter que voltar aqui, pronto. O Yarley fala que o Cruzeiro está com a mesma campanha do Vasco ano passado. Será que ele vai sair dessa? Lembrando que o Vasco caiu, né, gente? Só para deixar claro. Sim. Não tem como sair, porque os times que estão em cima estão mais ou menos ali na mesma... O Cruzeiro está a 2 pontos sair da zona de rebaixamento. Agora, a situação do América, que já é muito Não, a situação do América não tem jeito. Só para o internauta entender. O Vasco não tem o poder de aquisição que o Cruzeiro tem. O Cruzeiro foi lá e contratou o Mano Menezes. O Cruzeiro foi lá e contratou o Rafael Sobis. O Cruzeiro foi na Argentina e tirou o Ávila do Huracan. O Vasco não tem condição de fazer isso. Não tinha ano passado. Então, eu acho que a situação é um pouquinho diferente com relação a essa do Vasco da Gama. Mas a campanha é feia, a campanha é desastrosa. Empata com Vitória, perde para Sport, perde para Atlético Paranaense, perde para Flamengo, perde para São Paulo. Tá feia a coisa. Mas tem que jogar futebol agora, né? Agora eu acho que com o Mano talvez melhore. O Sérgio Monteiro fala que uma rádio estava doido do Bento cair, eu não posso falar isso. O Gelson Santos pergunta se o Cruzeiro já fechou com o Mano. Se não fechou, vai fechar, tô brincando. Fechou sim, vai ser anunciado hoje ainda. O Jeffert Ramatiz pergunta se o Manuel vai ter oportunidade com o Mano. Vai, provavelmente. É o que espera. A torcida sempre Manuel, pegou no tem pé. uma pergunta aqui, gente, agora eu já perdi. Perguntou se o Manuel e Dedé formam a dupla ideal do Cruzeiro. Sim. Sim. É a dupla que foi campeã brasileira também. Jogou muito. E o Bruno Rodrigo também, nos bons tempos de Bruno Rodrigo aí. Bruno Rodrigo. Que jogou muito naquela época lá do bicampeonato brasileiro. A gente não pode esquecer disso, mas que realmente a idade chega, né? E aí fica complicado acompanhar, né? Os atacantes adversários. Então, é aquela história. É um jogador muito importante para o Cruzeiro. Inclusive, quando a torcida promoveu aquela invasão, lá ele foi um dos casos que era o cara organizada. Isso, a torcida organizada. Invadiu. Promoveu a invasão porque... enfim. Vamos falar do Atlético agora, Josias Pereira. Que vitória, hein, meu amigo? Grande vitória do Atlético. Galo Atlético. venceu, gol de Leandro Donizete, numa partida muito boa de Robinho. Lucas Prata entrou, Luan entrou, todo mundo feliz. O Galo foi lá em São Paulo e bateu o time do Palmeiras, que é o líder do Campeonato Brasileiro, a gente não pode esquecer disso, mas é uma vitória que coloca o Galo, sim, numa eventual disputa de, não vou falar de título ainda porque ainda está cedo, mas de G4 com certeza. Sim, está muito próximo. A questão Inclusive figurou no G4, né? Exatamente. A questão toda com relação à vitória de ontem foi fora de casa, Josias. O Galo venceu fora de casa. É o que a gente disse. Conte-me mais sobre isso. A gente disse isso semana passada, né? Na segunda-feira passada, que a vitória fora de casa contra o Palmeiras seria importantíssima para o Atlético mostrar que veio nesse campeonato. E foi o que aconteceu no momento em que Marcelo Oliveira era bastante criticado pelo comando mesmo do time, pelas as suas opções táticas. E aí, ontem ele mostrou que realmente é um treinador, ou melhor, mostrou não, ele é bicampeão brasileiro, não tem nem o que comentar sobre isso. Ontem, o Atlético fez uma partida muito boa do ponto de vista de marcação. Rafael Carioca jogou muito bem ontem, foi o melhor em campo e chega até a assustar a tranquilidade do Rafael Carioca, né? Um jogador muito bom. Pois é, o Atlético jogou como tem que jogar, na minha opinião, fora de casa. E não importa contra qual adversário, tá? Isso é a minha opinião mesmo. Fechou a casinha bonitinho, espera um contra-ataque,
tenta reter a bola quando pode, sai rápido, tem jogadores velozes para isso, não deixou o Palmeiras ficar atuando perigosamente no seu setor defensivo. O Palmeiras teve 3 lances de perigo apenas no segundo tempo. Então isso mostra que o domínio do Atlético foi praticamente total. E o Robinho também fez uma partida muito boa, como a gente disse. Muito boa. E aí teve o elemento surpresa aparecendo do Atlético, Donizete marcando o seu segundo gol no Campeonato Brasileiro. Né? Uma coisa até surpreendente. Faz gol por ano, né? Faz gol por ano e agora ele mostrando aí que também tem a sua veia artilheira. Não, por enquanto não, mas de qualquer forma ele já fez aí seu segundo gol e mostrando mesmo esse poder que o Atlético tem aí de chegar com várias opções no ataque. O Fred não esteve muito bem em campo, mas de qualquer forma, o Fred ele puxa a marcação, é um jogador que todos os times têm muito cuidado com ele, então isso abre espaços, né? E lembrando que agora o Atlético tem as opções aí do Prato retornando, o Luan também sendo aproveitado, muito importante, é como a gente disse, né? O Luan tinha que ter um pouco mais de cuidado com ele, pela lesão, mas ontem ele já deu aquele alívio para a torcida do Atlético, voltando em campo, né? Porque a lesão dele foi muito complicada, como a gente sabe, mas ele retornou. O Luan deu aquela corrida básica que ele aquela sempre dá, corrida né? básica e mostrou que está aí pronto para continuar sendo o maluquinho aí do Atlético. Então foi uma partida muito boa do Atlético, tem que destacar isso e continua, né? Agora realmente brigando ali pelo topo da tabela, muito próximo ali dos seus concorrentes no G4. E como tem peças para estrear também, como o próprio Otero, que foi contratado na semana passada, que é um bom jogador também, que veio do futebol chileno, mas ele é venezuelano, mas ele é um bom jogador, né? Otero, que não é... Tô brincando. O grande Otero. Como Não, disse. o Otero é um bom jogador, sim, só que a gente não sabe em que nível que ele tá, porque ele jogava no Achipato. O Achipato é um time de segundo escalão do futebol chileno, então a gente não dá para saber muito o que esperar dele. Agora, achar que ele vai substituir o Casares também, eu acho que tem que esperar com muita calma. O pessoal tá se xingando aqui, viu, Josias? Agora eu tô vendo aqui o pessoal se xingar. Gente, Com parem calma, de vamos se com xingar. calma, Não se xinguem, por favor, porque vocês estão me atrapalhando aqui porque eu não consigo dar mensagem de vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui. O Gui Silva lembrando que ontem foram 3 anos da conquista da Libertadores e o confronto foi vitória. com o Cuca. Isso. Verdade, com vitória também, né, José? Com vitória. O Marcelo Oliveira dando a resposta para os palmeirenses que sempre o criticaram, né, na sua passagem aí pelo Palestra Itália, e o Cuca dando um presente também para a torcida do Atlético essa vitória. Mas o Palmeiras é aquela história, né? Perdeu o Gabriel Jesus na seleção olímpica e o Praz faz uma diferença enorme. Foi o que a gente falou aqui. Uma diferença enorme para o Palmeiras. Mais cedo não, em outros programas. Essa janela dos Jogos Olímpicos pode ajudar o Atlético. Pode, porque o Atlético perdeu o Douglas Santos, que é um lateral. No caso do Palmeiras, ele perdeu a referência, que é o goleiro, e perdeu o cara que estava destruindo o craque do campeonato. Isso. Então, foi ruim para o pessoal do Palmeiras, que vai ter que se virar para tentar ganhar os jogos que lhe restam no primeiro turno. Lembrando que a tabela de classificação tem Palmeiras com 32, Corinthians com 30, Grêmio com 30, Santos com 29, fecha o G4, e aí tem o Atlético Paranaense com 27 e o Atlético com 26 pontos. Então o Atlético está a 3 pontos do G4. Isso, então quer dizer que a torcida do Galo vai torcer pro Cruzeiro no fim de semana? O Atlético tem uma situação até muito boa e favorável, né? Porque os adversários de cima da tabela, vamos pegar, por exemplo, o Corinthians. O Corinthians jogou muito mal contra o Figueirense. Quase perdia o jogo. Era para o Cássio ter sido expulso, né? Porque aquela voadora que ele deu ali no próprio Dodô, que é do Atlético, houve uma mudança na regra, mas Isso. ela não se baseia nessa jogada. Pode ter ficado em dúvida o juiz, mas de qualquer forma era para expulsão, né? O cara ia para dentro do gol. Aí a gente lembra o Santos, muito irregular fora de casa, né? O Atlético Paranaense, que é aquela surpresa, que é surpresa realmente, porque ninguém esperava que Paulo Autuori e seu Atlético Paranaense conseguissem fazer isso no campeonato, né? E fora isso, quem mais aí? Os outros adversários? O Palmeiras, que está mais ou menos, né?
Não, mas é complicado falar do campeonato como um todo, porque o campeonato já não tá começando, já tá no meio. Tá no meio. Mas ainda você não vê nenhum time que que chega com que tudo. você vê assim. Avassalador. Seria o Palmeiras, eu não vou ficar também enganando você, seria o Palmeiras. A questão do Palmeiras é que o Palmeiras está desfalcado dos seus melhores jogadores, então ele vai perder ponto mesmo. É possível que alguém alcance. O próprio Corinthians pode alcançar, inclusive. Isso. Mas eu acho que pro primeiro turno não tem jeito do Galo alcançar, não. Isso. É a minha opinião, tá, gente? A Bruna Mendes pergunta o que mudou no Atlético para deixar de ser um time que apenas participa para um time que normalmente agora compete para vencer. Mudou Dinheiro postura, primeiro, né? Qualidade de postura, investimento, a postura. muita investimento em centro de treinamento, porque isso ganha jogo também. Mudou muita monte de coisa, né? Muita coisa. Eu acho que a filosofia do atleticano mudou. A ideologia do atleticano agora é tentar vencer tudo que disputa. Exatamente. Como da maioria dos clubes que, na verdade, estão ali sempre no topo, né? Mas agora eu acho que para coroar esse momento do Atlético, falta, sim, sem dúvida nenhuma, o título brasileiro, que é o que a torcida do Atlético quer tanto, né? 45 anos sem vencer o campeonato. A qualidade de reforço também melhorou muito. Investimento, dinheiro, planejamento, Atlético, é tudo. O Atlético passou uma fase apertada aí, contratando algumas peças que realmente não traziam, e gastando inclusive com essas peças muito e que não trouxe nenhum benefício para o Atlético. Né? Nenhum benefício. O Claudimar brigou aqui comigo, né? Nunca. Quero que o Santos ganhe de goleada do Cruzeiro, é claro, né? Você não vai torcer ainda mais tá no meio do campeonato, mas eu queria ver se fosse a última rodada lá, né, Josias? O que aconteceu? Eu queria ver. Queria ver o que aconteceu. A necessidade, né, com o Santos amigo. possivelmente brigando. O Santos que também está com vários desfalques aí por conta da Olimpíada. Né? Mas o time tá montadinho. O Dorival deixou o time montadinho e eu acho que o Cruzeiro não segura a onda lá, não. Vai ser um jogo complicado. O pessoal não pode se xingar, tá? A gente não se xinga. Continue essa... Graças a Deus o Marcelo não está escalando o Patrick, porque ele não tem vaga no time, não. Eu concordo com você, quem falou vaga, isso? de lateral. O próprio Yarley, o craque do Boca Juniors. Isso, Yarley, e do Inter e do Paysandu. Todo mundo gosta, né? Bom jogador. Eu também acho, viu? Acho que o Patrick é jogador... Gente, um negócio sério, assim. Um time que está pronto, um time que está montado, não existe invenção de moda. Não existe isso de colocar Patrick de meia direita. Patrick é lateral, tem que ficar na lateral, né? Também concordo. Ele é um jogador que tem que atuar na posição dele. É lógico que ele fez algumas partidas boas no ano passado e tal, mas não era para essa empolgação toda que foi praticamente a metade do ano aí, com isso de Patrick tendo que entrar ali. O Robinho machucava? Patrick entra. Machucava um ponta ali também, outro ponta? Patrick vai entrar no ataque. Então, agora, deixa ele jogar de lateral e vamos tocando a vida aí no Atlético, né? Assim. Tem que tocar mesmo. Eu vou confirmar aqui o calendário do Atlético para as próximas semanas, mas não tem muito segredo não, né, Josias? Para entrar no G4 precisa vencer. Vai calar o Santa Cruz aqui, sábado. O próximo jogo é Santa Cruz. Eu quero ver um jogo bem tranquilo aí para o Atlético conquistar mais 3 pontos e comprovar mesmo a sua fama, né, de bom mandante. Né? Coisa que o Cruzeiro não está conseguindo fazer. Não está conseguindo. O Jonathan Vaz pergunta se o América ainda tem chance no Brasileiro. Depende, Jonathan. Chance de quê? De disputar a primeira divisão? Ele vai disputar até o fim do ano. Hoje a gente vai sentir aí como que vai ser essa estreia do Anderson Moreira. Né? Porque o Flamengo tá com muito oba-oba aí, contratação de Diego e tal, chegada, aquele ânimo novo no Flamengo, vai jogar no Espírito Santo, que com certeza, como todo o Brasil sabe, o Flamengo tem maior torcida e tal, os corintianos vão apelar, mas de qualquer forma a gente vê, pelo menos no Nordeste aí, que a diferença é gritante, principalmente no Espírito Santo também tem muito flamenguista. Não dá para comparar. Então eles vão lotar ali o estádio de Cariacica. Vai ser um jogo muito difícil para o América, mas que a gente vai sentir como que vai ser a sequência aí do Anderson Moreira. Mas é aquela história, se conquistar o empate já vai ser um milagre maravilhoso. Se perder de pouco, também já vai ser não é para ninguém se matar, porque perder pro Flamengo é uma coisa normal. Agora, perder de muito e tal, aí o moral da equipe
É, lá eu embaixo. também acho que não tem jeito, tem que ganhar, mas é só uma conta básica. Se o Cruzeiro precisa de 30 pontos para se safar, o América precisa de 37. É muito ponto, muito ponto. É isso, Vai 37. ter que ter uma campanha Faltam praticamente 66. perfeita, né? É de campeão quase, De né? campeão. Vai ter que fazer um milagre aí, tirar o coelho da cartola, O Anderson. coelho da cartola. Vai ser um milagre do ano. Vai ser maior do que o Fluminense ter escapado daquele É porque é rebaixamento. muito pouco ponto. É um time que não consegue jogar a bola. Pois né? é, Um e o time problema do América é o elenco, né? Não é um elenco que inspira confiança, como, por exemplo, o Cruzeiro tem jogadores renomados, mas o América realmente, até mesmo jogadores que são experientes, eles não estão rendendo, né? Complica. Então é isso. Josias, vamos encerrar aqui. Obrigado, valeu. Eu que agradeço. Bonita mais uma- camisa, você não me trouxe de presente, mas bonita camisa. É, a camisa do Jordan aí, né? O maior de todos os tempos no basquete. Ah, pensei que você ia falar do Kobe, mas enfim, Não, a Kobe tá abaixo aí, muito abaixo aí. tá né? muito abaixo, né? A genialidade. Ufa. A genialidade dele. Então é isso, internauta. Gostaria de agradecer a audiência de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.